bem-vindo a mais um programa. A Assembleia Municipal da Praia da Vitória é o tema que hoje damos destaque. Mais à frente. Por agora, damos as notícias nacionais. A greve dos enfermeiros em blocos operatórios adiou mais de 10 mil cirurgias, segundo Lúcia Leite, presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros. A paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico venceu o Prémio Nacional da Paisagem de 2018. Este prémio rege-se por critérios como o desenvolvimento sustentável, a coesão territorial, a valorização do território e ações geradoras de identidade e de qualidade de vida. A Assembleia Municipal da Praia da Vitória gerou discórdia em relação a vários edifícios que passam agora à esfera pública. São cerca de 7 milhões de euros para adquirir 4 prédios. O senhor fala na renda dos 3 edifícios que passam para a Praia Ambiente e que a Câmara Municipal passa para a Praia Ambiente e Saúde. Quanto é que é a renda destes 3 edifícios? É importante precisarmos aqui valores. O que está aqui em causa, e o senhor disse que não tinham nenhuma pressa em resolver a situação, veja-se, eu não sei como é que caracterizar isso, mas o ridículo da situação de há 2 meses ter sido aprovado orçamentos em que isso não está a levar com cabimento. Portanto, nesses últimos 2 meses, Sr. Presidente, o que é que se passou? Estamos a falar aqui a partir de outubro. O que é que se passou para, de repente, termos que integrar esse património, de repente temos que fazer um empréstimo de 4 milhões e 900 mil euros para a Praia Cultural, de repente 2 milhões e meio para a Praia Ambiente? Isto assim, visto desta maneira, é muito de repente. Foram vários os edifícios que geraram discórdia na Assembleia Municipal da Praia da Vitória. Edifícios que estavam em posse privada e agora voltam à esfera pública. Enquanto a cooperativa Praia Cultural vai adquirir a Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira por um valor de 4,8 milhões de euros, a empresa Praia Ambiente adquire outros 3 imóveis, onde funcionam serviços municipais, num valor de cerca de 2,2 milhões de euros. São tudo prédios e investimentos que foram feitos na altura pela Praia em Movimento, que temos a falar do Multisserviços da Vila Nova, do Multisserviços Local da Praia, do edifício que faz canto entre a Rua de Jesus e a Praça Francisco Cornelis da Câmara e a Academia da Juventude. Na altura foram vendidos e, como disse, sem votos contra da Assembleia Municipal, aprovados por unanimidade e com o voto a favor em sede de reunião de Câmara pelos vereadores também do PSD e do Partido Socialista, e portanto aqui o que acontecerá, a cooperativa Praia Cultural, que já é dona do auditório, vai comprar a Academia da Juventude e, portanto, a Academia da Juventude passa a ser pública e a Praia Ambiente vai adquirir o edifício que faz canto entre a Rua de Jesus e a Praça Francisco Cornelis da Câmara, o Multisserviços da Vila Nova e o Multisserviços do Cabo da Praia. Tendo em conta as características dos imóveis, designadamente o que fica na Rua de Jesus e aquilo que é uma política de trazer pessoas e trazer funcionários para o centro histórico da praia, faz todo o sentido a aquisição para que se lá possam desenvolver várias atividades da Câmara e que possa ainda reunir mais pessoas que aquilo que tem. No que diz respeito aos outros imóveis também faz todo o sentido serem transferidos para a esfera pública do município, uma vez que já sustêm vários deles valências públicas. Uns têm a RIAC, têm um centro de convívio, têm um ATL, portanto tem todo um acervo de serviços que as pessoas já identificam como uma prestação pública. Portanto, o que estamos aqui a falar e também naquilo que, e antevendo aqui já logo questões a serem colocadas, portanto, aquilo que existe atualmente é a cooperativa pré-cultural que paga uma renda à Sociedade de Desenvolvimento pela utilização da Academia da Juventude e das Artes, sendo que a cooperativa pré-cultural tem condições, tem uma sustentabilidade financeira, em vez de pagar uma renda, aqui a buscar no futuro e adquirir a sua aquisição permanente, de forma a que, pela primeira vez, a Academia da Juventude venha para a órbita pública numa maioria de capital. Portanto, a cooperativa é detida pela Câmara Municipal em 28%,
No total, são cerca de 7 milhões de euros para adquirir os 4 imóveis. Empréstimos que serão contraídos pela Praia Cultural e pela Praia em Movimento. A oposição votou contra esta medida, dizendo que o município está a contrair ainda mais dívida. A Câmara, para fugir ao endividamento, criou um conjunto de empresas, associações ilegais. E o PSD há 10 anos que disse que isso era ilegal. Há um ano atrás voltámos a reiterar isto. O Tribunal de Contas fez um parecer e um relatório com um conjunto de recomendações no sentido da Câmara acabar com isso. E o que é certo é que não quiseram acabar, discutiram, entenderam que nós não estávamos corretos, mas afinal tínhamos razão. E passado 10 anos, tudo reverte. Isto é, tudo aquilo que foi construído, aquela construção da tal reinvenção da gestão, acabou. E tudo volta para trás. Isto é, aquilo que nós dizíamos que devia ser gerido por público, vai ter que ser gerido por entidades públicas. Isto aí é, de facto, um caminho correto. Infelizmente fazem esse caminho apenas porque foram obrigados pelo Tribunal de Contas, por um lado, e continuando com um conjunto de posturas e procedimentos obscuros. Isto é, recorrem a empréstimos sem ter o cumprimento das regras dos empréstimos. Isto é, a Câmara Municipal vai fazer mais 7 milhões de euros, cerca de 7 milhões de euros de empréstimo. A Câmara da Praia está numa situação muito complicada. Herdou uma situação extremamente complexa de 12 anos de mandato socialista, onde foram feitas muitas artimanhas jurídico-financeiras. A Câmara da Praia está condenada pelo Tribunal de Contas a resolver essas situações e tem prazos para resolver e, portanto, está tentando, dentro daquilo que lhe é possível, e isso nós compreendemos, está tentando resolver esses problemas. Se é a melhor maneira, em nosso entender, se calhar talvez não. Se no ponto 4 desta ordem de trabalhos a documentação tem a proposta do banco, onde a gente pode saber qual é o prazo do empréstimo, no caso 240 meses, 20 anos, qual é a taxa de juros, qual é o spread e as demais condições. Já no ponto número 2 da agenda, que é o financiamento dos 4,8 milhões, não há essa informação. E se o PSD aqui invocou alguns valores, eu também gostava de saber como é que o PSD os sabe. Porque eu, enquanto representante do CDS, não os sei. E não deixo de referir que considero muito estranho que venha um pedido de autorização a esta Assembleia para a contração de um empréstimo de 4,8 milhões sem que nos seja demonstrado qual as condições desse financiamento. O CDS-PP considera que a documentação fornecida pela autarquia praense não foi a suficiente e também não cumpre os requisitos legais. Relativamente ao empréstimo em si, à documentação que nos foi dada à Assembleia Municipal para tomarmos uma decisão, nós consideramos que não nos foram dados todos os elementos e consideramos que o processo de organização deste empréstimo não cumpriu todos os requisitos legais e por isso também por essa questão votamos contra. Relativamente à aquisição do edifício da Academia, consideramos que o valor pelo qual é pedido um empréstimo para a aquisição do edifício é demasiado elevado e não vem justificado. E, portanto, a gente não percebe o porquê de serem quase 5 milhões de euros, 4,8. E, portanto, para além disso, o processo de empréstimo também não veio documentado nos termos legais. E, portanto, não podemos, obviamente, em consciência, votar favoravelmente quando os procedimentos não cumpriram os regulamentos legais. A ligeireza com que foi apresentado este ponto, de forma apressada, parece que estamos a falar de uma coisa normal. Está tudo bem, tudo normal, isto é só questão de gestão, vamos fazer isso uma coisa normal, vamos resolver aqui uma situação. Aparentemente, para quem ouve, para quem não acompanha estas questões e para quem não estudou este assunto, parece tudo normal. E isso podia ser uma forma de retirar alguma carga de preocupação. A mim preocupa-me. A mim preocupa-me que um assunto com esta dimensão, com esta gravidade, seja enfrentado com esta ligeireza. Que é uma forma, que, na minha perspectiva, e estamos agora, infelizmente, passar 10 anos, levou 10 anos a perceberem isso, ilegal de assumir responsabilidades públicas. O que é que estou a dizer? Que é passar, como eu disse,
alguns já devem saber de cor, já disse isso tanta vez, passar responsabilidades públicas, património público, dinheiros públicos, funcionários públicos para entidades privadas. Foi o que foi feito durante esse tempo. Foi a Sociedade de Desenvolvimento, foi a Praia em Movimento, a Associação Salão de Teatro Praense. Foi criada uma engenharia jurídico-financeira para passar só responsabilidades públicas, obrigações públicas, património público. Este património que agora está todo a vir para trás, é o que eu dizia, é o tal património que eu falava, com estes prédios, passou tudo para entidades privadas, com que objetivo? De fugir ao controle público, às regras públicas e às imposições de financiamento público. Já a bancada do PSD afirma que a autarquia encobre e trata de forma leviana um grave endividamento. Há prédios que são públicos, entretanto, com base nestes esquemas e nessas ocultações, passaram para privados e agora voltam para os públicos. E há prédios que foram passados gratuitamente e agora a Câmara vai pagar para receber aquilo que entregou gratuitamente. Isto é um conjunto de procedimentos e posturas absolutamente incorretas, ilegais e que deixam ainda mais dúvidas. Ficamos ainda mais preocupados com o facto de que a Câmara Municipal, que dizia que tinha cerca de 11 milhões de euros de dívida, passa para cerca de 20 milhões de euros de dívida. Isto é muito grave, é preocupante e estamos, de facto, perplexos com a forma leviana e ligeira como se assume tudo isto. Por seu lado, o autarca praense diz que os procedimentos cumprem o quadro legal. Em relação à dívida, segundo o Tibério Diniz, esta é sustentável e não há subida de impostos. Essa é uma questão que a oposição tem que pensar em si própria, porque também havia membros da Assembleia Municipal, quando delibera com os elementos do Partido Socialista, do CDS-PP e do Partido Social Democrata. E, portanto, todos esses passos, inclusive a alienação, inclusive a venda, foi feita sem qualquer voto contra. E, inclusive, em sede de reunião de Câmara, teve o voto favorável dos vereadores do PSD. Portanto, o que temos aqui a falar não é de uma questão político-partidária, por muito que queiram explorar neste momento essa situação, é sim de uma questão abrangente para a Praia da Vitória, daquilo e de soluções dentro de um quadro legal e possível para a Câmara Municipal. Aquilo que é a nossa perspectiva é de consolidarmos e termos aqui a sustentabilidade financeira da Câmara Municipal, também que, contrariamente àquilo que o PSD diz que ia haver um aumento de impostos e que a dívida era insustentável, nada disso acontece. O orçamento para 2019 não tem nenhum aumento de impostos, pelo contrário, mantém os descontos máximos e o IMI no mínimo que é possível à Câmara Municipal aplicar, portanto não há qualquer alteração, não há qualquer impacto nas pessoas e no seu cidadão, portanto naturalmente são investimentos que foram feitos, têm que ser pagos, como qualquer investimento que é feito na nossa vida pessoal e naturalmente na Câmara Municipal, compromisso realizado tem que ser efetuado. A autorização do financiamento da Praia Cultural e da Praia Ambiente foi aprovada em Assembleia, com maioria socialista e votos contra do PSD e CDS-PP. Agora, para terminar, fico com uma sugestão cultural. A tradição de cantar aos reis acontece uma vez mais na cidade de Angra do Heroísmo, dia 6 de janeiro, pelas 15 horas, com a participação dos grupos de folclore locais. A cidade da Praia da Vitória também festeja o Dia de Reis pela 14ª vez, com desfile desde o Largo da Luz até à Praça Francisco Ornelas da Câmara pelas 19h30. Serão 14 os grupos de reis. Chegamos ao final de mais um programa. Amanhã estamos de volta. Até lá!